Bom dia, povo de Deus, amém? Glória a Deus. Ainda de pé, vamos ler a palavra de Deus, é só um versículo. Só que antes de eu ler a palavra de Deus, eu já vou dizendo aqui o livro para você ir procurando, tá? É Amós, capítulo 9, verso 11. Mas onde é que está esse Amós? Você vai lá em Ezequiel, Daniel, né? Depois vai Oséias, Joel, aí chega no Amós. Tá? Então, Amós 9, 11. Lembrando sempre, mais um aviso, que toda sexta-feira a Igreja Evangélica Calvário está fazendo das 21 horas em diante uma vigília pela nossa nação. Então você está convidado. Você quer que a nossa nação seja uma bênção, como já é e vai ser? Então, toda sexta-feira, a partir das 21 horas, nós temos vigília aqui pela nossa nação. Amém? Fica o convite aí para a igreja. Glória a Deus. Então, passo a ler a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 9, e apenas o verso 11. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, tornarei a levantar, guarde essa palavra, a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificar como nos dias da antiguidade. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra. É uma palavra, Senhor, profética para Israel, mas também é profética, Senhor, para o nosso povo, que nós somos o Israel de hoje. Então, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que a revelação dos céus, Manaias, possa estar nesse ambiente, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que eu apenas seja uma ferramenta, um mero instrumento, Senhor, e eu quero entregar o controle total e absoluto de tudo que vai ocorrer nos próximos momentos a Ti, Espírito Santo. Eu te convido, Tu és o principal. Eu não quero pregar sem Tu estar aqui, então, que Tu cresças e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez quando a gente lê o livro de Amós, não sei se você já leu ou não, mas eu vejo algo muito interessante nessa passagem. Quando a gente lê o livro de Amós, se você olhar para ele não era profeta, nem filho de profeta, nem sacerdote, ele era apenas cultivava sicômoros, era um agricultor e cuidava de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas e cuidava de sicômoros, ele era agricultor. E Deus chama Amós para ser profeta e profetizar para o reino do norte, no caso para Israel, né? E quando eu vejo Amós, mesmo na sua simplicidade, mesmo assim, ele é tremendamente usado por Deus para aquele povo, para aquela nação. Para você ter uma ideia, tanto Judá como Israel estava passando por um momento de grande prosperidade material. Se você olhar, eles estavam indo bem financeiramente, materialmente, porém muito mal espiritualmente. E Deus levanta Amós para profetizar que o povo tinha se esquecido de Deus. Então, Amós vem com palavra de juízo. Se você olhar o capítulo 7, por exemplo, em diante, há duas visões de Amós ali, que ele ora e Deus responde, né? Então, no capítulo 7, a primeira visão, né? Ele vê uma nuvem de gafanhotos, e ele ora, ele diz, não aconteça tal coisa com o teu povo. E Deus, tá bom, não acontecerá. Logo em seguida, vem o fogo. Amós de novo intercede, e Deus diz, tudo bem, não vai acontecer. A terceira visão, ele começa, então, ele vê um prumo. Então Deus começa a medir como estava o nível espiritual do povo. E daí por diante, logo em seguida vem um cesto de figos, dizendo que o juízo estava próximo. E depois a quinta visão, Amós vê o próprio Senhor em pé no templo para executar o juízo. Mas o interessante desse versículo, eu não sei se você sabia, em 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser nação. E quando Israel voltou a ser nação, o povo de Israel leu esse versículo: eis que edificarei a tenda de Davi, o tabernáculo caído. E para você que gosta de título de mensagem, o título da mensagem é um tabernáculo que deixou saudade em Deus. Um tabernáculo que deixou saudade em Deus. Você já vai entender. Então,
Nós temos na Bíblia o tabernáculo de Moisés, nós temos o templo de Salomão e o templo de Zorobabel. Mas nenhum desses, a Bíblia diz que deixou saudade. Foram lugares que, por exemplo, no templo de Moisés, que Deus operou grandemente, foi o próprio Deus que deu a planta do tabernáculo. Moisés pega e edifica aquele tabernáculo conforme Deus fala. Mas foi uma ordem direta de Deus. Depois vem o templo de Salomão, onde Davi sente no coração de construir uma casa, e Deus diz, não, você não vai construir, mas o teu filho vai construir, você vai preparar. Esse templo é destruído pelos babilônios, e depois, nos dias de Zorobabel, se constrói-se o segundo templo. E ali também diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus operou, Deus entrou, mas nenhum desses templos deixou saudade em Deus. E eu perguntei ao Espírito Santo, há um tempo atrás, por que isso? Essa é a mensagem que Deus me deu algum tempo atrás, mas eu nunca preguei aqui, né? E eu perguntei, por que deixou tanta saudade? E é isso que eu quero discorrer com vocês nesses minutos que nós temos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Vamos primeiro estudar rapidamente o tabernáculo de Moisés. Eu quero me ater no tabernáculo de Davi. Ele foi construído, como eu falei antes, por Moisés com a direção de Deus. Então, Deus falou e Moisés executou exatamente como Deus. E eu penso o seguinte, eu creio, imagine só, eu sempre digo, Moisés sentado lá na coisa, com tua licença de vocês, sentou numa pedra, não sei se a câmera está pegando, mas se não está, está tudo certo, né? E daí o que acontece? E Deus, fala Deus, e Moisés escrevendo. Né? E ele escreve exatamente aquilo que Deus faz, a planta, as medidas, e ele constrói um tabernáculo para Deus. Então, olha só, foi tudo exatamente como Deus foi. Qual é a medida, Deus? É tantos de largura, por tantos de altura, por profundidade. E como é que vai ser a cor da cortina ali? Não, a cor é tal, púrpura, isso, carmesim, e assim vai. Qual vai ser o material, Deus? Esse aqui. Que diálogo legal, né? Imagine Deus ditando e Moisés escrevendo e faz exatamente um tabernáculo como Deus ordenou. E não é interessante? Um tabernáculo assim era onde, só que tinha um detalhe. Só o sumo sacerdote podia entrar naquele tabernáculo, no lugar santíssimo, aleluia. O povo não podia. O povo ficava de fora. O povo não podia. E Deus sempre quis um lugar, aleluia, aonde eu e você pudéssemos chegar na presença dEle, não ter um intercessor, porque o nosso intercessor é Jesus Cristo, Ele já veio e pagou toda a nossa dívida, aleluia. Então, o tabernáculo de Moisés era um lugar de sacrifícios constantes, todo dia, todo momento se matava um animal pelos pecados do povo. Era necessário que o povo tivesse o temor de Deus, porque o povo tinha uma mentalidade escrava. Então, ele não entendia, não conhecia o Deus como nós hoje conhecemos, como Moisés conheceu, como tantos profetas conheceram. Então, Deus precisava trabalhar na mente daquele povo e criar um temor. E também, o interessante era que Deus não demonstrou novamente o desejo de edificar esse tabernáculo. Mesmo sendo Deus que mandou fazer exatamente aquele tabernáculo, Ele não desejou edificar, porque foi algo que Ele deu para aquela época. Depois, surge Davi, né? E eu vou falar de Davi logo em seguida. Eu vou pular um pouquinho a parte cronológica, né? Porque Davi, ele busca a arca de Deus, e não sei por que motivo, penso que Deus dirigiu, ele divide o tabernáculo, coloca em Siló, e a arca ele vai para Jerusalém. Antes os dois estavam num lugar só, e ele tem o desejo de edificar uma casa para Deus, uma casa suntuosa, porque ele morava em palácio, e ele disse, mas meu Deus, ele vive em tendas. E aí que depois nós vamos discorrer sobre isso. Então ele decide construir, melhor dizendo, um templo para Deus. E ele pega todo o material possível, mas Salomão constrói.
E foi muito belo, motivo de orgulho. Hoje em dia, a réplica, até ali a Igreja Universal, tem o Templo de Salomão, uma réplica, algo parecido. E dizem que era um templo, pelo que se fala, muito suntuoso, muito belo, muito bonito. E no dia que inaugurou o templo, quando os sacerdotes oraram, para você ter uma ideia, Deus entrou primeiro. Eles não conseguiam ficar de pé. A glória de Deus invadiu aquele templo, aleluia. Porém, Deus ainda assim não quis que o povo edificasse, ou que nós edificássemos, um novo templo de Salomão. Porque era para aquela época. Então, o templo de Salomão, com certeza foi o mais belo e bonito, né, que a gente vê humanamente falando. Depois veio o segundo templo, então você sabe a história, os babilônios destruíram totalmente esse templo, e Zorobabel, né, constrói o segundo templo. E ele ficou bonito, mas não tanto quanto o primeiro. Tanto é que o povo, os anciãos, quando lembravam do primeiro e viam o segundo, poxa, mas não está tão bonito. Né? E ali também, Deus inclusive disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, Deus operou nesses lugares? Com certeza, operou. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar apenas do tabernáculo de Davi. E você já vai entender o porquê. Glória a Deus. A arca, como eu falei antes, ela foi roubada do povo de Israel. Vou recapitular um pouquinho a história. Então ela foi roubada e ficou longe de Israel por alguns anos. E durante todo o reinado de Saul, para você ter uma ideia, a arca não estava com Israel. E a primeira coisa que Davi fez, que quando ele resolveu reinar, ele disse: eu preciso da arca, porque a arca representava a presença de Deus. E ele disse: eu não posso governar sozinho, eu preciso governar com a presença de Deus, aleluia. Eu quero dizer para você, você não pode trabalhar sozinho, você precisa da presença de Deus. Você não pode ter um casamento apenas por ter, você precisa da presença de Deus. Você não pode fazer qualquer coisa sem a presença de Deus. Tudo que você faz sem a presença de Deus vai ao fracasso. Mas quando você faz com a presença de Deus, pode ter dificuldade, sim, mas a presença de Deus te sustenta, aleluia. Então, Davi, ele queria estar perto de Deus, queria presença junto de Deus para governar a sua nação. E é por isso que nós estamos num clamor. Nós queremos que Deus seja o Deus do nosso Brasil, o Deus da nossa nação, porque sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, o povo sucumbe, aleluia. A palavra de Deus diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Alabachuricandarabangaias. Aleluia. E ele queria a harpa, compor salmos e hinos diante da arca de Deus. Então ele queria que a arca estivesse próximo, porque naquela época a arca sempre significou a presença de Deus, aleluia. E ele tentou a primeira vez trazer a arca, só que ele tentou do jeito dele. Deixa eu falar algo para você, igreja. Muitas vezes a gente quer buscar Deus do nosso jeito. A gente acha que é o nosso jeito, a gente não lê a Bíblia, a gente não entende, a gente não faz como está escrito na palavra. E Davi fez isso, ele tentou colocar a arca em carro de bois. Ei, eu quero dizer, a presença de Deus é no ombro, é no sacerdote, não é bois, não é mais fácil. Era mais fácil sim com um carro de boi, mas tem coisa, o mais fácil não quer dizer que é o certo. Nem sempre o mais fácil é o certo. Geralmente não, porque o caminho é estreito, aleluia. Então quando ele tenta com a presença de bois, o que acontece? Uzá foi tentar segurar a arca e morre fulminado, porque toca. E ele desiste por um tempo de trazer a presença de Deus. Às vezes acontece alguma coisa na minha e na sua vida, você pensa: eu estou buscando a Deus, eu tinha intenção de trazer Deus perto, mas olha o que aconteceu na minha vida. Ei, eu quero dizer para você, tudo que acontece na minha ou na sua vida é porque talvez é algo que Deus quer nos ensinar. Faltou o temor. Ele estava cheio de boas intenções, mas se ele tivesse lido as Escrituras, se ele tivesse visto como deveria se trazer a presença de Deus, não era tocando em Deus, não era segurando Deus, é Deus que nos segura, aleluia.
Então, na segunda vez, sim. Aleluia. Ele traz a arca, pastor Adriano. Ele traz a arca da maneira certa. Aleluia. E o interessante é que quando os sacerdotes que carregavam a arca no ombro se moviam em unidade, acontecia. Eu quero dizer para você, quando a igreja, nós sacerdotes, estamos em unidade, a presença de Deus vai chegando. Quando eu começo, eu dou um passo, o outro também. Eu dou mais um, o outro também. E daqui a pouco ele parava, dava 6 passos e sacrificava. Dizia, não, vamos adorar. Nós não precisamos ter pressa para chegar diante de Deus, aleluia. Porque quando a gente quer chegar com pressa diante de Deus, o que acontece? A gente não consegue chegar da maneira certa. A gente talvez é morto espiritualmente, como usar. Eles davam 6 passos e paravam, diziam, vamos adorar a Deus. E mais 6, paravam e vamos adorar. E vamos adorar. E isso agradou a Deus. Aleluia. E é por isso que eu sempre ensino para as pessoas que convivem comigo, que quando você vai orar, a melhor maneira de chegar a Deus é, Senhor, eu quero te adorar. Solta o teu coração, bota um louvor se você gosta. Eu gosto de colocar um fone de ouvido aqui para não escutar mais nada. Eu adoro. E quando eu sinto a presença de Deus, depois a gente vai pedir, vai interceder, mas primeiro a gente adora. Aí é gostoso. Senão vai ser aquela oração longa, difícil, parece que não vai. E Davi fez isso. Trouxe a arca de Deus e todo o povo se alegrou e foi bênção. E eu quero dizer para você que essa arca, ela ficou lá. E Davi, sabe o que Davi fez? Ele implantou um modelo do céu na terra. Durante 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele dividiu em turnos. Você é um sacerdote, vai profetizar, vai orar, interceder pela nação durante esses turnos de 1 hora. E assim, ininterruptamente, dia e noite, o povo adorava a Deus, intercedia pela nação. Olha que bênção. Por que Deus se agradou? Porque era como se fosse o céu na terra. Eles não paravam de orar e interceder. E para você ter uma ideia, Israel, enquanto Davi foi rei, nunca perdeu uma guerra. Olha só, nunca perdeu uma guerra, enquanto Davi foi rei. Por quê? Porque havia gente orando, intercedendo e profetizando sobre a nação. E o que eu quero dizer para você? Para Davi, o tabernáculo era uma casa de oração. E isso agradou a Deus. O que fez de Davi o líder mais poderoso da história de Israel. Jesus também disse, a minha casa será casa de oração, aleluia. Então eu quero falar um pouquinho rapidamente aqui sobre a intercessão na tenda de Davi. Então, veja bem, era uma tenda, era simples, frágil, mas ali havia adoração. Sabe quem é esse tabernáculo? Sabe quem é essa tenda? Está aqui, ó. Você está olhando para ela. Sou eu, sou você. Deus não precisava de um templo suntuoso. Tanto é que ele disse, eu não moro em construções feitas por mãos humanas. Ele não precisava de algo que ele dissesse. Ele quer, sabe o quê? Uma tenda. Uma coisa simples. Uma barraquinha. Mas ali, nessa barraquinha, nessa tenda, nesse tabernáculo, que parece ser frágil, que qualquer vento pode derrubar, parece, ali a adoração, ali a sinceridade, ali a busca, ali a profecia, ali a unção, ali a presença, ali a Deus, ali a busca, aleluia, então Deus quer ouvir aquilo, a sinceridade do teu coração, aleluia. Não precisa ser coisa suntuosa, pode ser uma casa de madeira, pode ser um cantinho no teu quarto, mas ali tem que ser o tabernáculo de Davi, ali tem que ser aonde Deus está na tua vida, aleluia. Mandagaba xarabagaias. E a adoração na tenda de Davi era verdadeira. A presença de Deus se fazia real. Aleluia. Eu quero dizer para você que Deus está com saudade. Alamanda cabachaias. Essa é pelo Espírito Santo de Deus, é para você e para mim. Deus está com saudade. Alamanda cabachei da tua tenda. Do tempo que você buscava e adorava Ele. Do tempo que era simples a tua oração. Talvez você nem tinha tanto conhecimento, mas você tinha vontade, você tinha desejo. Você dizia, papai, eu não sei nem orar,
mas eu quero estar aqui e falar. Eu sei que eu quero te agradecer, eu te amo, papai. Alabachuricandaramagaias. Deus está dizendo para mim, para você, é tempo de restaurar a tenda que foi caída. Alamanda cabacharabaias. O primeiro amor, aquilo que nos move com interesse de coração. E Davi aprendeu a conhecer o coração de Deus. Aleluia. Você quer conhecer o coração do papai? Quer conhecer o coração de Deus? Adore. A tua oração não pode ser uma oração só de pedinte. Tem que ser uma oração de adoração. Deus não... Veja bem, todo mundo procura Deus. Se você olhar qualquer religião, procura Deus. Mas, sabe quem é que Deus procura? Os adoradores. Que o adoram em espírito, em verdade. Ei, deixa eu dizer algo para você. Recebe isso, coloca a mão para receber. Deus está procurando você. Deus está procurando a tua adoração. Deus está dizendo, não, ali no lado esquerdo tem na frente tem uma academia. Lá tem não sei o que. Ali tem a ponte, ali tem outra casa bonita. Mas eu estou com os olhos naquela igreja. Porque ali tem adoradores. Tem gente que está buscando em espírito, em verdade. Eu encontrei, aleluia. Arabagabacharabaias. Deus está procurando adoradores. Então, Davi, olha só, ele conseguiu deixar saudade em Deus. Aleluia. Ele nunca foi perfeito. Se você olhar os feitos de Davi, ele errou feio. Pisou na bola bem feio em algumas coisas. Nós não vamos discorrer aqui. Porém, uma coisa ele fazia. Ele se chegava diante de Deus com interesse de coração. Ele dizia, pai, eu sou sincero. Se você olhar, por exemplo, o Salmo 58, Davi estava com raiva dos inimigos. Ele faz uma oração bem forte. Ele disse, olha, Senhor, eu quero que os meus inimigos, o Senhor quebre os queixos deles, que eles se derretam como a lesma, que eles não vejam a alva da manhã. Ele faz uma oração assim. Mas uma coisa, ele era muito sincero. Ei, ele não se escondia atrás de rótulo, ele não se escondia atrás de título, atrás de um governo. Ele era transparente com Deus, sincero. Eu quero dizer para você, sabe o que Deus ama? Ele conhece, ele te conhece, ele sabe o teu pecado, ele sabe o meu pecado, ele sabe o teu pensamento, ele sabe inclusive o que você vai fazer amanhã e daqui a um mês, porque Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Sabe tudo. Ele sabe o que você fez, o que você está fazendo e o que você vai fazer. Ele sabe os teus erros. Não adianta. Então, Deus quer alguém super sincero. Alguém transparente. É a mesma coisa que eu digo às vezes. Chegar para Deus, Senhor, tu sabes que eu não queria fazer aquilo. Eu não queria ter olhado para aquilo. Deus vai dizer, seu mentiroso. Tu queria sim. Agora vai ter que pedir 2 vezes perdão. Você olhou e agora está dizendo que não. Sabes que eu não queria ofender ela. Queria sim, na hora da raiva quis. É muito mais sincero você dizer, Senhor, eu tive vontade, eu fiquei com raiva, eu ofendi, mas agora eu estou arrependido. Senhor, me perdoe, eu vou pedir perdão para essa pessoa e para aquela. Então, é muito mais, é assim que Deus quer, sem capa, sem máscara. E isso que Deus amava em Davi, a sinceridade, não é a perfeição. Você pensa, mas eu erro tanto. E quem não erra? Mas Deus quer um coração sincero, não um coração perfeito. Glória a Deus. E isso deixou saudade em Deus. E na tenda de Davi, houve apenas um único sacrifício inicial. Depois dessa, nunca mais precisou haver nenhum outro sacrifício. Isso aponta para o sacrifício de Cristo. Apenas morreu uma única vez por todos nós. Na tenda de Davi, como eu falei antes, o louvor era ininterrupto, não parava. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Ah, mas pastor, é impossível. Realmente, mas você pode ter uma vida de oração. Você pode chegar e dizer, Senhor, eu vou falar com essa pessoa, me dá sabedoria. Você pode orar em espírito e na mente, porque às vezes não dá para orar 24 horas por dia, mas dá para ter uma vida de oração. E na tenda de Davi havia intimidade com Deus. Deus sempre desejou relacionar-se com o homem.
E se tem uma coisa que Deus ama, é quando você vai na sua presença e diz: Senhor, eu só quero passar um tempo contigo. Eu não sei nem o que falar, mas eu quero ficar aqui. Aleluia. É como aquela história que talvez eu já contei aqui, mas se eu contei, faz de conta que eu não contei, sorria do mesmo jeito. E se eu não contei, aprenda. Conta-se que, eu não sei se é verdade ou não, mas a história é bonita, né? Conta-se que havia um moço que ele trabalhava muito. E ele, na hora do meio-dia, ele ia para a igreja. E dizia: Oi Deus, eu sou o João. Eu vim aqui para falar contigo. Ficava lá um tempo, cabeça baixa, e voltava para o trabalho. Todo dia. E o pastor observou aquele homem. Ele disse, e um dia ele resolveu chegar àquele homem e disse: Oi, eu sou o pastor dessa igreja, tal. Eu queria saber, você todo dia vem aqui, né? Ele disse: pastor, eu não tenho família, né? Eu sou sozinho nesse mundo. A minha única, a única pessoa que eu visito é Deus. Então eu preciso vir na casa de Deus, porque eu não tenho outra casa para visitar, eu não tenho mais família. Né? Mas eu amo tanto Deus que eu preciso trabalhar e eu vim aqui visitar Deus todo dia. Ele disse: que legal. Eu não sei nem o que falar, mas eu digo: ó Deus, eu estou aqui. E passou-se o tempo, passou-se um dia, 2, aquele homem não veio mais. E o pastor estranhou, porque todos os dias aquele homem estava lá. Ele disse: será que aconteceu alguma coisa? E ele foi se informar, procurou, e resolveu procurar nos hospitais. Chega no hospital, ele encontra o João, lá internado, doente. E daí ele chega e diz: opa, João, você está aqui? Ele disse: não, é que eu fiquei doente, por isso que eu não pude mais ir na casa de Deus. Mas eu pedi para colocar uma cadeira aqui no meu quarto. Eu não posso ir na casa de Deus. Mas todo dia Deus vem aqui no hospital me visitar. Eu visitei Ele todos os dias que eu podia. Agora que eu não posso, Ele vem me visitar. E aquele pastor, com lágrimas nos olhos, saiu e disse: ele está bem? Ele está delirando, alguma coisa? Aí as enfermeiras dizem: não sei, eu acho que está, porque todos os dias ele conversa com alguém, como se tivesse alguém do lado ali, e sabe, mas quando a gente chega aqui, parece que tem uma coisa tão boa nesse quarto, algo parece que mudou. Nós aqui, parece que quando viemos aqui, parece que nós não temos mais problema, tudo muda. Aí passa um dia, passa 2, e o pastor vai visitar o João. Aí quando chegar, não vê o João. Aí ele diz: mas o que aconteceu com o João? Ele faleceu. Mas quando? Foi ontem. E como ele faleceu? Isso foi estranho, pastor, a enfermeira disse. O João faleceu ajoelhado e deitado na cadeira, com a cabeça na cadeira, como se estivesse deitado no colo de alguém. Aí o pastor entendeu. Ele morreu justamente no colo do Salvador. Ele colocou a cabeça no colo dele e morreu justamente no colo do Salvador. Eu quero dizer para você que Deus é um Pai assim, que quer que eu e você tenhamos uma intimidade como criança. Possamos colocar a cabeça no colo dele, no peito dele, como fazia João. Deus não quer palavra bonita, que você saiba falar, que você decore a Bíblia. Deus quer a sinceridade do meio do teu coração. E é isso que Deus está com saudade, de um tabernáculo assim, que está caído. Deus falou essa palavra para mim, que é para mim também. É para você. Deus quer intimidade, um tabernáculo caído, aleluia. E é por isso que hoje é culto de Santa Ceia. E eu quero dizer para você, porque Deus tinha tanta saudade. Eu estou terminando. Glória a Deus. Porque ali, Deus tinha saudade desse tabernáculo, porque ali o povo adorava espontaneamente. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Algo espontâneo. Algo verdadeiro. Não algo que alguém diz, porque alguém mandou, porque alguém disse. Eu quero. Eu estou com vontade de chegar a Deus. Eu quero estar perto de Deus. Deus ficou com saudade desse tabernáculo, porque ali haviam pessoas quebrantadas. Deus diz assim no Salmo 51, 17, que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza, não
Se você tiver um coração quebrantado, com certeza você chega diante de Deus. Se você tiver um coração duro, que não chora mais, que não se quebranta mais, você precisa ouvir a palavra, porque a palavra é como uma pedra, um martelo que esmiuça a pedra, diz em Jeremias. Ali, Deus está com saudade desse tabernáculo, porque ali as pessoas descansavam em Deus. Ei, eu não estou com pressa, o que eu quero é ficar com Deus. Deus está com saudade desse tabernáculo, porque ali havia a mesma adoração no céu, era manifesta na terra, 24 horas por dia. Deus está com saudade desse tabernáculo, porque foi estabelecido o modelo de adoração do céu na terra. E Deus está com saudade desse tabernáculo, porque ali a nação fazia uma adoração coletiva. Aleluia. Eu quero dizer para você, esse momento que nós estamos vivendo, é um tempo que nós como nação precisamos adorar a Deus e fazer uma oração coletiva. Porque o nosso país é do Senhor Jesus. A nossa nação é de Deus. Porque a palavra de Deus fala, feliz é o Deus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Chegou o tempo de a gente buscar a Deus. Porque a gente quer Deus, sim. A gente quer uma nação que produza realmente, sim. Então é o tempo de nós como igreja fazermos a nossa parte. Deus está com saudade desse tabernáculo, porque ali o povo cantava a Deus na proporção que Deus gerava dentro deles. Uma nova canção. Deus quer colocar um cântico novo nos teus lábios. Aleluia. E Deus está com saudade desse tabernáculo, porque as pessoas honravam e temiam o Senhor. E ali Deus passou a habitar no meio dos louvores. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Mas se Deus permitiu que você veio aqui hoje, e você que está nos vendo pela internet aí, pelos canais de comunicação, eu quero dizer para você, Deus está falando para mim, e também para você, que Ele está com saudade de uma adoração sincera. Esse tabernáculo, que talvez esteja caído, Deus quer levantar. Deus não quer, eu vou jejuar 7 dias por semana. Deus não quer isso. Eu vou fazer uma campanha de oração e tal, para ganhar. Não, Deus vai te dar. Passa, mas não é por isso. Sabe o que Deus quer? É a tua adoração sincera. Eu estou falando não de adoração, que é o melhor modelo de oração. Porque a adoração traz a presença de Deus. E com a presença de Deus, muda todas as coisas. Aleluia. Eu quero dizer para você que talvez você, algum tempo, não se quebranta mais. Eu não sei como é que está a tua vida, mas eu quero dizer que Deus está com saudade. Tem um vídeo na internet, e eu termino aqui, depois o louvor já pode subir, depois a gente vai partir para a Santa Ceia, do pastor Samuel Mariano, que ele diz que ele tinha muita agenda. Ele conta que ele tinha muita agenda. Ele pregava em tudo quanto é lugar. E de repente, ele estava na igreja e Deus não falava mais com ele, era mais frio. Deus falava com todo mundo, mas não mais com ele. E a agenda dele começou a se fechar. E ele colocava o telefone em cima da mesa e ninguém mais chamava ele para pregar. E ele disse, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou desviado dentro da igreja, todo mundo sente Deus, mas eu não sinto mais. Eu até pregava por aí e agora ninguém me chama mais para pregar. Passa um mês, passa 40 dias e ele resolveu orar. Ele disse, não, agora eu vou orar, falar com Deus, até ele falar comigo. Ele colocou uma cadeira na frente dele, sentou outra, e ele começou a orar e nada. E Deus não falou, disse, não balançou a cadeira, não deu nenhum vento, não sentiu arrepio, mas ele não parou. E ele começou a orar e tal. E de repente Deus veio e deu uma canção para ele. Eu não sei cantar, mas a letra diz mais ou menos assim, que Deus disse, tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o teu amigo, mas tempo para mim você não tem. Aí ele disse, e é por isso que eu fechei as portas, para ver se você lembrava de mim. E eu não suporto mais essa indiferença. E começou a cantar assim para ele. E essa canção, Deus deu direto para ele. Ele canta nesse vídeo. Ele disse que
o Facebook, o Instagram e as redes sociais eram mais importantes do que Deus. E ele se quebrantou. E dali Deus restaurou a vida dele. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você. Quero dizer para você que hoje é um culto, geralmente a Santa Ceia é um culto de reflexão. É um culto de conserto. É um culto onde Deus quer trazer de volta você para Ele e Ele para você. Eu queria que você fechasse os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Eu não sei como está a tua vida, porque eu não sou onisciente, eu não conheço a tua vida. Mas eu sei que essa palavra é uma palavra para você não esquecer. Deus está querendo um tempo com você, um tempo a sós. Espírito Santo, eu quero estar sensível à tua direção. Aleluia. Eu não sei como está a vida dos meus irmãos. Eu não sei como está o tempo de oração. Eu não sei muitas coisas, mas tu sabes, Pai. Pai, eu sei que tem vidas aqui, aleluia, que já buscaram a Ti de todo o teu coração, todo o seu coração. Eu sei que existem pessoas aqui, Pai, que oravam e se quebrantavam na presença de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que em outro tempo tinham tanto prazer de vir à tua casa, tinham tanto prazer de estar na tua presença, que qualquer louvor quebrantava o seu coração. E talvez agora eles estão dizendo: Deus, o que está acontecendo comigo? Parece que eu entro vazio e saio vazio. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, agora eu peço, Pai, de acordo com a tua palavra diz, Senhor, que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, e eles são ministros, são labaredas de fogo, Pai. Então agora eu peço, Pai, em nome de Jesus, começa, Pai, a trazer os teus anjos para espalhar brasas de fogo sobre esse ambiente, Pai, sobre esse lugar, Pai. Pai, em nome de Jesus, aquele que falava em línguas, Pai, não fala mais agora, Pai, em nome de Jesus, seja batizado agora no Espírito Santo. Ora, caba, xiricabandaias. Se você fala em línguas, comece a orar, fale com Deus. Deus quer ver a tua oração, Deus quer sentir o teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora, baba, xiricarabagaias, irmandarassura bagabadagabagaias, eramasto te cambias, tocobalabagaias. Aleluia, adore a Deus, adore a Deus. Aqui entre o Rei Jesus, o Rei da glória.